Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo, aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. Hoje é dia 5 de abril, terça-feira, 2016, nós estamos dando sequência à programação comemorativa aos 59 anos do IBILSE. O IBILSE completa 59 anos de existência na próxima sexta-feira. Durante esta semana, desde sexta-feira passada, estamos reunindo aqui algumas das pessoas mais importantes nessa história do IBILSE, ex-diretores, pessoas muito ligadas a essas relações entre o IBILSE e a comunidade, e é o caso do convidado que participa do programa de hoje. Nós estamos tendo o orgulho, a honra de estar recebendo no nosso estúdio o professor Johnny Rizieri Olivieri, que é membro do Conselho do Parque Tecnológico e ex-diretor do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. O professor Rizieri estava me explicando que foi diretor do IBILSE há exatamente 10 anos atrás, mais ou menos isso, né, professor? 9 anos atrás. 9 anos atrás. Saía 9 anos atrás. 9 anos atrás. Eu ontem tive a oportunidade de comentar também com a professora Dalva Pagotto, que esteve aqui, sobre a importância da gente refletir um pouco e reverenciar um pouco uma instituição como o IBILSE, nessa data em que ele comemora 59 anos de idade, se aproxima dos 60 anos de idade. Até agora há pouco eu conversava com o professor Rizieri e falei, imagina só Rio Preto há 60 anos atrás, era outra cidade, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, boa parte desse grande desenvolvimento sociocultural e econômico da cidade deve-se muito à presença do Instituto, do IBILSE, da antiga FAF, aqui em São José do Rio Preto. Professor, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Sinta-se também homenageado por fazer parte dessa grande história, dessa importantíssima história, que reverencia, sobretudo, a educação em São José do Rio Preto. Ainda há pouco conversávamos ali fora sobre um dos caminhos para o Brasil percorrer da maneira mais correta o processo de evolução. Vai ser investir em educação, não há outro caminho. Outros países do mundo já nos ensinam isso, já nos ensinaram isso. Tomara que a gente aprenda exatamente essa lição, né, professor? Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado, José Luiz, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Pegando um pequeno gancho no que você falou agora, eu diria o seguinte, que nós devemos sempre homenagear e reverenciar aquele grupo de cidadãos riopretenses que há 60 anos atrás, até um pouco antes, pensou fortemente no futuro e deu início, levou adiante a ideia da criação de uma faculdade aqui na cidade de São José do Rio Preto. Possivelmente eram grupos mais ou menos distintos, mas duas coisas foram criadas. O IBILSE, primeiramente, com o nome de FAF, e mais tarde a Faculdade de Medicina, que nós não podemos esquecer também. Sem dúvida. Tá certo? Então eu acho que essas duas instituições serviram de motor, tá certo? De um enorme vetor para que Rio Preto se tornasse a Rio Preto de hoje, com toda a sua pujança, etc. E tal. Professor, com certeza, aquelas pessoas há 60 anos atrás não poderiam imaginar como seria a cidade de hoje, mas elas já sabiam que a cidade precisaria desse rotor, desse grande motor ao qual o senhor se referiu agora. O IBILSE, a Faculdade de Medicina e outras instituições que acabaram surgindo ao longo do tempo, mas que ajudam a explicar a velocidade, os saltos de qualidade no desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade nesses últimos anos, né? Sem dúvida alguma. Tá certo. Professor, como ex-diretor do IBILSE, como membro do Parque Tecnológico, daqui a pouco vou pedir para o senhor, inclusive, explicar a origem de criação do Parque Tecnológico, a importância da presença do IBILSE nesse mecanismo todo, né? Mas antes disso, para a gente tentar explicar essa grande vocação, eu acho que histórica também do IBILSE em São José do Rio Preto, da antiga FAF, de envolvimento com a comunidade, de envolvimento com a sociedade, né? Fala um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa história de envolvimento da universidade com a sociedade riopretense nesses 60 anos? Claro que você vai lembrar de muito pouco tempo, muito menos tempo em relação a isso. Mas o senhor conhece essa história toda? Sem dúvida. Eu cheguei aqui em 1984, juntamente com a criação do curso de Engenharia de Alimentos. Mas a gente acaba conhecendo e se envolvendo em toda essa história do IBILSE. Talvez pelo fato de ele ter nascido de um anseio da sociedade à época, riopretense, ele nunca foi distante da sociedade.
A gente costuma dizer assim, muitas vezes, não, existe um muro, existe uma coisa cercando a universidade que não interage com a sociedade. Na verdade, não acontece isso aí. É que, muitas vezes, dependendo do perfil da faculdade que você tem, do instituto, essa interação é mais ou menos visível. O IBIUSC, ele tem uma grande parte dele, uns 25%, alguma coisa assim do corpo docente, é da área de humanas. E a área de humanas é menos visível, talvez, para a sociedade do que uma área tecnológica, de engenharias. Se nós tivéssemos aqui, ao invés de 10, 11 cursos que tem, mas uns 7, 8 de engenharias, talvez a sociedade enxergasse essa relação, entendeu? De uma maneira mais clara. Mas ela existe. O grupo de professores da área de humanas faz um trabalho muito interessante e muito bom com a sociedade. Só que não é tão visível assim, tá certo? E hoje em dia, essa interação mais forte está se dando por parte do setor de biológicas, uma parte da física, a engenharia de alimentos, a ciência da computação, a química. Então, tem um grupo voltado, assim, dentro desses grupos, pessoas, professores, assim, com uma forte interação com empresas da cidade, tá certo? Eu poderia citar alguns exemplos para você, mas não vem ao caso, mas de professores que têm uma parceria boa e muito produtiva com indústrias da cidade, tá certo? Isso é o que o empresário mais enxerga, tá certo? Então, essa relação de que o IBIUSC estava distante ou não, é meio relativo isso aí, depende do olhar que você coloca lá. Acho que nunca esteve distante, mas como o senhor disse, pela própria natureza dos cursos. Cursos de educação, por exemplo, formação de professores, etc. Exatamente. Ele está sempre mais voltado à própria realidade acadêmica, não é? E muito menos voltada à comunidade aí fora, é menos visível, né? Não quer dizer que não seja importante, ao contrário, é muito importante. Nós falamos agora há pouco sobre a importância da educação, a importância dos professores, mas é isso mesmo, né, professor? É natural que seja assim, né? Se você olhar qual é a universidade como um todo, todas elas estão centradas em um tripé, que é o ensino, que é muito visível. Todo mundo sabe que existe aula, curso disso, curso daquilo, todo mundo entende isso daí. Milhares de pessoas se candidatam às vagas do vestibular, aquela coisa. Então, o ensino, a formação de recursos humanos, que é uma das prioridades número 1 da universidade, isso é muito claro. A segunda, o tripé, que é a pesquisa, a sociedade também enxerga, mas já com certa dificuldade. Um pouco mais distante. Um pouco mais distante, tá certo? E o terceiro tripé, que é a extensão de serviço à comunidade ou à sociedade, esse não é, às vezes, tão visível. E o que é essa extensão? Tem um lado um pouco mais assim social, de levar coisas assim um pouco mais assim de ajuda, etc. Mas não é esse o forte. A extensão de serviço à sociedade, o que ela é? É levar aquele desenvolvimento, aquelas ideias em que foi gestada no processo de pesquisa, que foi desenvolvido ali, levar isso da maneira mais rápida possível para a sociedade, para o setor produtivo. Então, você tem, às vezes, um grupo na física, um grupo na engenharia, que desenvolve alguma ideia. Mas a universidade não é uma fábrica. Claro. A universidade entende a questão, procura explicar como é que funciona, mas ela não vai transformar aquilo num produto. Quem faz isso são os empresários, é a indústria que faz isso. Então, a proximidade da universidade com o mundo empresarial se dá nesse momento, tá certo? O que às vezes é um pouco difícil é que o tempo de um e o tempo do outro é diferente. Na universidade, o tempo ele corre com uma certa, vamos chamar assim, se é possível dizer isso, com uma certa velocidade, em que o pesquisador vai lá,
pensa, desenvolve, orienta a gente, dá aula, faz todo aquele processo. Ele não avalia essas coisas com a perspectiva da pressa. Não, ele não está pensando na produção e na coisa imediata do produto. Por outro lado, o mundo empresarial pensa para ontem. Quando um empresário procura um pesquisador na universidade, ele gostaria, preferencialmente, que a solução saísse ontem. Porque ele vive esse mundo do compra, vende, produz, emprega, né? A gente entende isso aí. Claro, isso. Agora, compatibilizar esses dois mundos é o grande desafio. E não é desafio em São José do Rio Preto, Zé Luiz. É desafio no mundo inteiro. Pois é. Tá certo? Mesmo no lugar mais tradicional, que é o Vale do Silício, também existe essa dificuldade. Pois é. Lá que a gente tá acha que é o exemplo total mas dessa existe interação, mas também. é claro que existe. Tá certo? E aí é que entra o Parque Tecnológico. Isso. Qual é a principal objetivo do parque? Aproximar esses dois mundos. O mundo acadêmico e o mundo empresarial industrial. Para que, quanto mais eles estiverem próximos e interagindo, mais aquelas ideias que foram desenvolvidas na sociedade, ela passa a ser transformada em produto dentro de uma indústria. Professor, vamos explicar então o que é o Parque Tecnológico em São José do Rio Preto, que estágio ele está agora, qual foi a participação do IBILS nessa história toda, onde que o IBILS entrou nessa história toda, onde que ele começou, e de que forma ele já está viabilizando essa mágica do encontro das soluções criadas na universidade para as necessidades do empresário aí fora, da comunidade, de uma maneira geral, aqui fora. Como é que faz? Como é que se percorre esse trajeto? Então, eu participei razoavelmente bastante dessa história, então eu conheço um pouquinho. Na época que eu fui diretor, eu fui num daqueles encontros mais ou menos sociais que acontece, que a gente é convidado para participar disso, daquilo. Estava presente lá, acho que foi até no CIESP, o diretor-presidente à época do CIESP, o Mauro Mano Sanches. Aí o Mauro conversa comigo, falou assim: ô John, a gente precisava fazer alguma coisa para tentar aproximar a academia dos empresários, dos empresários. Fazer, vamos tentar alguma coisa. E nós fizemos. Nós fizemos 3 encontros universidade-empresa, lá no CIESP. Tá certo? Não participou só o IBILS, nós trouxemos pesquisadores também de Ilha Solteira, da Unesp de Ilha Solteira, de Araçatuba, tá certo? E o Mauro agitou os empresários naqueles encontros. Paralelo a isso, já estava em andamento, sendo também pensado pelo professor Orlando Bolsoni, quando ele era secretário do Planejamento do município, ele também tinha essa ideia. Bom, a gente não ia fazer 3 coisas separadas. É óbvio que ia confluir em algum momento. Então, naturalmente, começou a acontecer encontros entre o IBILS, o CIESP e a Prefeitura. Claro que, imediatamente, o professor Bolsoni já agregou outros membros naquela ideia, outros atores, o pessoal da Faculdade de Medicina, importantíssimo, o pessoal da FATEC, outras universidades particulares. Então, foi agregando naquele grupo. E aí começou a desenvolver. Aí é uma coisa lenta, porque precisa de muito recurso, precisa de terreno, precisa disso, daquilo. Venceu uma série de barreiras que nós, felizmente, vencemos todas. Tá certo? Todas. Hoje o Parque Tecnológico é uma realidade, ele está com a sua sede pronta, não só a sede. Tá? A sede, mais a incubadora de empresa, o local em que a gente vai mudar brevemente agora, aquelas empresas que estão sendo pequenas, estão sendo gestadas, que a gente chama de incubar numa empresa muito pequena, né? Que está hoje no centro de incubadora ali no distrito Valdemar de Oliveira Verde, ali perto do aeroporto. Isso. Então, aquelas empresas que tiverem o perfil tecnológico, de base tecnológica, elas vão migrar lá para o parque. Está pronto também o outro coisa, que é o centro empresarial, onde a ideia inicial é que
empresas já estabelecidas na cidade, mas que queiram montar o seu centro de pesquisa lá dentro, ou mesmo uma empresa um pouco maior que queira ir lá dentro desse local, nós vamos alocar espaço para eles lá. E claro, depois tem todo aquele enorme terreno, são inicialmente 200 e... Posso estar errando no número final, mas é alguma coisa em torno de 250, 260, alguma coisa assim, lotes, todos de 1.000 metros quadrados, em que uma empresa compra múltiplos de um, dois ou três, né? Tá. De acordo Isso com as suas necessidades. Vai ser vendido para as empresas. Isso. O modelo é um modelo que muito importante nesse momento que nós estamos passando nesse país, é um modelo aprovado pelos tribunais de contas já, tradicional em São José do Rio Preto, que é onde foi feito o Ulisses Guimarães, o Valdemar de Oliveira Verde, todos os mini distritos foram feitos dentro desse modelo de venda para os empresários. A única diferença que vai existir é que não vai ser para qualquer empresa. Na hora que o empresário levar a sua proposta lá, além daquelas coisas tradicionais que tem que levar, de impostos, isso e aquilo, né, o que é tradicional, ele vai ter que demonstrar por uma comissão lá do Parque Tecnológico que a empresa dele é de base tecnológica, que ela já produz, que já dentro da sua empresa já tem uma vertente de desenvolvimento de novos produtos ou de melhoria de produtos. Quer dizer, e tem investimentos para em novas ideias, em novos produtos, em melhorias. Então, essa base tecnológica, ele tem que mostrar para a comissão. Então, esse é o a mais, o plus a mais que vai ser exigido dos empresários. Professor, as informações que a gente tem, que nós que estamos de fora do processo, temos informações de que isso vai agregar boa tecnologia, alta tecnologia em alguns segmentos, né? Estão dizendo, por exemplo, o próprio professor Bolsonaro já nos falou aqui mesmo, uma vez, que vem vindo empresas para mexer com alguma coisa da medicina ligada à cirurgia cerebral, umas coisas bastante complexas realmente. Isso vai ser, faz parte do DNA do Parque Tecnológico, essa inovação tecnológica, esse avanço tecnológico, essa é a ideia. Esse é a essência de um parque, tá certo? É você colocar esse tipo de empresário em contato com os pesquisadores da universidade, que estão na fronteira do conhecimento, e esses empresários passarem a produzir, a desenvolver produtos que nasceram, tiveram a ideia lá, foram explicados como é que funciona lá na academia. Só que ele não é um produto ainda, ele tem que ser transformado em produto. Então o empresário faz isso. E, diferentemente de um distrito industrial, que é empresas comuns, Rio Preto está dando um passo fantástico para o futuro. Por quê, Luiz? O domínio do conhecimento é a coisa mais importante que tem. Tá certo? Você, quando produz um produto que é comum aqui, ali ele vira uma commodity, né? Isso. Mas todo mundo sabe fazer. Mas quando você tem uma coisa que só você sabe fazer... Tem um diferencial ali... diferencial, você avança muito mais. O teu produto vale muito mais. Você agrega valor naquilo lá. E mais que tudo, você é dono do conhecimento daquilo lá. Então você não depende mais dos outros, de outros países, de outros lugares, para produzir para fazer aquele produto. Você é dono do conhecimento. E é assim que está se mantendo no topo do mundo países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Coreia do Sul agora, nos últimos 15, 20 anos, tá certo? Que também eles dominam a tecnologia, tá certo? E eles estão cheios de parques tecnológicos, onde tem esse casamento entre a indústria e a academia. Na região de São José do Rio Preto, que é uma região historicamente agroindustrial, professor, existe demanda para suprir essa necessidade toda? Quer dizer, vai haver muitos empresários interessados em gerar negócios desse tipo? A gente já percebe que existe gente assim, não estou falando nenhuma bobagem nisso, existe mesmo, né? Existe mesmo. O que existe principalmente é na área, assim, vamos colocar algumas áreas.
A área médico-hospitalar, essa é o forte. E você sabe disso, né? Fazendo votos... O que a Faculdade de Medicina, acoplada ao Hospital de Base, e trouxe de negócios para a cidade, vamos falar assim, é coisa fantástica. Tá certo? Então, tem um monte de indústria, muito mais do que você imagina, produzindo, fazendo produtos para suprir toda essa cadeia. Tá certo? É claro que você tem algumas que são ícones na cidade. A Braille Biomédica, do professor, do Dr. Domingos Braille, a Aventura Biomédica, do Ângelo, e assim outras. Mas essas daí são assim ícones que a gente sempre cita. Mas tem um monte disso aí. Outro setor muito importante para a cidade é o setor de TI. Não sei se essas pessoas sabem, mas existe na cidade umas 250 empresas de TI. É um número gerando novas tecnologias, novos produtos e tudo mais. Esse grupão, vamos chamar assim, está também no parque, lá em parceria com a gente, através da PET. Nós temos um grupo de algumas indústrias químicas muito importantes, desenvolvendo novos produtos, e já algumas em parceria, inclusive, com o IBILSE, gerando novas tecnologias. Tem um setor que ele é sócio, vamos chamar assim, ele é associado ao parque, mas ele não vai estar exatamente dentro do parque, ele vai estar vizinho, é o Polo Joalheiro. E o Polo Joalheiro demanda sempre alta tecnologia, seja na conservação, na manutenção do produto que sobra, né? Como que você utiliza aquilo lá, tá certo? Em design, tá certo? O Brasil, tanto quanto eu saiba, a maioria das suas pedras preciosas, por exemplo, principalmente esmeralda, diamantes e tal, nós não lapidamos aqui. Nós mandamos para fora, lapida lá e volta. Quer dizer, então nós não temos ainda uma expertise nacional disso aí. Tá certo? Um lugar assim muito forte em que você fala, bom, lá naquela região do Brasil, eu mando minhas pedras para lá, eles lapidam do jeito que eu quero e volta. Apesar de ser um extrativismo histórico, né? Exato. Então a Índia tem muito forte nisso, se eu não me engano a Holanda, a Bélgica também, coisas assim. Então são setores que precisam de mais tecnologia e eles já estão em parceria com a gente no parque já há bastante tempo. Tem algumas outras indústrias na área de mecânica, etc. e tal. Então tem demanda sim. Que bacana, professor. E para a gente voltar a falar um pouco sobre essa integração da universidade, nós estamos comemorando os 59 anos do IBILSE, entre a instituição, o instituto e a comunidade. A gente pode lembrar de vários acontecimentos desses últimos anos em São José do Rio Preto, entre os quais eu vou me permitir lembrar dois. A criação da TV da cidade. Essa TV que você está vendo aí em casa, essa TV comunitária de São José do Rio Preto, nasceu dentro dos muros do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, se transformou, depois disso, pulou os muros, pôde sair dos muros, se transformou hoje num espaço que permite que a gente discuta assuntos como esse aqui durante 1 hora, 2 horas, etc., o tempo que for necessário para a gente conversar com a população sobre isso. Isso é muito importante, eu gostaria que você comentasse esse aspecto. E o outro aspecto é a fundação da FAPERP, a fundação de pesquisas, a fundação de apoio à pesquisa, que também nasceu aqui no IBILSE, etc. Fala um pouco sobre esses dois acontecimentos, professor, pode ser? Os dois acontecimentos, se não me falha a memória, eles tiveram início na gestão do professor Tadini, quando o professor Tadini era diretor no IBILSE. Tinha um professor na área de ciência da computação, o professor Aledir, que foi à frente na criação da televisão, tá certo? A ideia era um pouco assim, mostrar o que era feito dentro da universidade, para a sociedade, disponibilizar o que a gente faz lá dentro para todo mundo. Então tinha essa ideia, e tinha a ideia também de um grupo na cidade, de pessoas,
que gostaria de uma coisa mais regional, mais nossa aqui da cidade e tal, em termos de televisão. Ele nasceu lá dentro, inclusive os primeiros equipamentos, provavelmente não é mais nenhum desses aqui que eu vejo, mas eles foram adquiridos através de um projeto da própria universidade, tá certo? Mas depois ela começou a crescer. E aí tinha a necessidade de financiamento. A universidade, ela não ia, começar a financiar uma televisão. Não é o papel dela. Não é o papel dela. Então, e para que pudesse ser dinheiro privado ir lá para dentro da universidade, era complicado também. Então, optou-se para que a televisão saísse de dentro do IBIUS naquele momento e se tornasse uma entidade como é hoje, tá certo? Crescesse, desenvolvesse, etc. E a FAPERP também, a maioria, praticamente todos, ou quase todos os faculdades ou institutos da Unesp têm uma fundação, que é mais ou menos dela mesmo, da própria faculdade. A exceção é São José do Rio Preto. São José do Rio Preto optou por, na época do professor Tadini, e uma participação muito forte do professor Gentil. Professor Gentil Faria. Isso, exatamente, professor Gentil Farias, que depois ele foi até secretário da Educação. Optou-se por uma fundação municipal que atendesse não só a universidade, mas desse assim um apoio, atendesse a comunidade riopretense como um todo, prefeitura e outros órgãos. Então, ela nasceu lá dentro, mas com o passar do tempo, ela também cresceu o suficiente e aí ela saiu lá de dentro. Então, são duas coisas, foram gestadas lá dentro, tiveram seu início lá e cresceram o suficiente para andar com suas próprias pernas fora da universidade. Esse é o papel que se espera da universidade e que a comunidade espera das comunidades também, exatamente, da comunidade. É sempre uma troca, é uma via de mão dupla que tem que conversar sempre. E esses mecanismos de comunicação, como é o caso da TV, ajudam favorecem esse intercâmbio, essa troca de informações, etc. Muito bacana, professor. Eu queria, antes de agradecer a sua participação, antes de encerrar a nossa entrevista, eu queria, claro, a gente já falou bastante sobre a importância histórica da criação da Universidade do IBIUS em São José do Rio Preto, há 59 anos atrás, quase 60 anos. Acho que ano que vem vocês todos da comunidade têm que começar a se preparar para fazer uma grande celebração pelos 60 anos aí. A professora Tercília vai ter um trabalhão ano que vem. Acho que ela já está pensando nisso, ela já com certeza tocou no assunto. Mas a universidade, além de referenciar esses momentos todos importantes do passado, dificuldades do passado que existiram também, a gente sabe que sim, houve problemas quase trágicos na história da universidade, na época da repressão no Brasil, etc. O IBIUS ficou no meio de dois fogos ali, ele protagonizou momentos delicados em relação a isso, nem cabe aqui, nem cabe discutir isso agora, nesse momento, mas certamente os historiadores da universidade, as pessoas que estão trabalhando nisso, deve ser lançado um livro oportunamente agora, até dentro das comemorações, certamente vão resgatar todos esses momentos importantes. Mas eu pergunto para o senhor, além desse aspecto histórico, todo ele muito importante, a gente sempre tem que reverenciá-lo, há um grande papel no presente e no futuro, né? O que dá para esperar de um instituto como o IBIUS, professor, em relação ao futuro? O que é que a gente pode esperar? Claro que a gente deve esperar muito coisas boas. Então, eu estou igual os pioneiros lá atrás, há 60 anos atrás, nem poderiam imaginar como é que seria São José do Rio Preto hoje, né? Eu conversando aqui com o senhor sobre o futuro agora, claro que a gente não sabe como é que vai ser as necessidades dessa cidade, dessa região, desse Brasil todo complicado, mas vai sempre depender da educação e da boa vontade de pessoas como essas que geraram o IBIUS e que estão gerando a oportunidade de muitas pessoas pelo conhecimento, não é isso, professor? É isso daí. Eu acho que eu gostaria que a população esperasse algumas coisas do IBIUS. Primeiro, que nós continuemos a oferecer para esta sociedade ensino de graduação e pós-graduação de primeiríssimo mundo. Tá certo? Uma formação sólida para esses meninos, entendeu? Em que os professores do IBIUS se dedicam bastante a isso. Isso é uma vertente muito forte lá dentro. Eu espero que nós continuemos nessa linha
e a sociedade continue querendo que o IBILSE seja um centro de excelência na formação de gente, de recursos humanos. Vou abrir um rápido parênteses, professor, para lembrar uma coisa que a gente chegou a conversar um pouco antes aqui, não falou agora. A gente sempre reclama da necessidade da interação da universidade com a comunidade, etc. Mas há que lembrar que os professores, o corpo discente da universidade, está trabalhando o dia todo lá dentro, né? Ele também não tem tempo de favorecer muito essa interação. Claro que favorece, já está ocorrendo essa interação, a gente fica evidente que sim, mas é só para registrar esse... Isso é verdade, Zé Luiz. Um professor do IBILSE, ele trabalha não só aquelas 40 horas da semana lá dentro, seja dando aula, seja preparando, seja orientando o aluno. Uma característica desse país aqui, ele vai ao longo dos anos aumentando a sua burocracia, então os professores têm que participar de comissão disso, daquilo também, tá certo? Que toma um tempo enorme, tá certo? E leva o trabalho para casa, o professor continua pensando em casa, tá certo? Porque parar de pensar você não para nunca, tá certo? E muitas do avanço no teu trabalho de pesquisa acontece às vezes de noite na sua casa lá, que você continua pensando naquilo, com sossego, você tem uma ideia nova, um site novo. Ali. Exatamente. Mas voltando ao que se espera, eu gostaria que a sociedade olhasse e esperasse que o IBILSE cada vez mais fosse melhorando no sentido de aumentar, de ser cada vez mais importante no cenário da pesquisa. Se você olhar a produção científica de 30 anos atrás, 20 anos atrás, e olhar a produção científica hoje do IBILSE, é quase que não dá para comparar. Certo? É claro que isso foi fruto de todo um desenvolvimento dos professores, a cobrança da própria universidade e da sociedade. Tudo isso foi levando a que os professores, os pesquisadores, aumentassem brutalmente, mas brutalmente mesmo, a sua produtividade. Tá certo? Hoje é coisa fantástica. Nós somos, assim, sempre o segundo ou terceiro melhor instituto da universidade. Tá certo? A gente está sempre ali, inclusive em captação de recursos da FAPESP, que é um referencial. Quanto mais recursos você capta nesses órgãos de fomento, é porque você está produzindo coisa boa, claro. Bastante e boa. E eu gostaria que a sociedade também olhasse para o IBILSE como um exemplo. 60 anos, quase, 59, nunca, uma única vez, sequer houve desvio de dinheiro, houve aplicação de recursos errados, houve qualquer intervenção de qualquer outro órgão público em cima do IBILSE por má gestão do dinheiro. Nunca. Infelizmente não é algo que faça parte. Todos os seus diretores, sem nenhuma exceção, todos os seus chefes de departamento, todos com a maior isenção na aplicação dos seus recursos. Esse país hoje precisa de exemplos assim, tá certo? Então o IBILSE é uma referência no trato do dinheiro público. Também nesse aspecto. Professor, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, parabéns pelo aniversário do IBILSE, parabéns a toda a comunidade do IBILSE e vamos reafirmar o convite para o senhor voltar sempre aqui para a gente continuar conversando sobre assuntos tão importantes quanto esses, tão relevantes quanto esses que a gente conversou hoje aqui. Muito obrigado pelo convite, Zé Luiz. Estamos à disposição de vocês. Tá certo, professor. Uma boa tarde a todos. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, quando a nossa convidada vai ser a professora Zuleika Attab, docente aposentada, coordenadora da obra histórica sobre a FAF, que será lançada agora no dia 8 de abril. Professora Zuleika vem amanhã, então, no nosso programa. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigado.